Ser preciso para louvar e glorificar o Senhor tudo que somos, tudo que temos, Pai, aos teus pés. Nós sabemos que somente a Ti, Pai, devemos entregar os nossos anseios, os nossos temores, os nossos desejos, Pai, as nossas felicidades. Porque o Senhor, mais do que ninguém, nos conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que necessitamos, o Senhor sabe o que precisamos, Pai. O Senhor sabe exatamente o caminho que devemos seguir, se pretendemos estar ao teu lado. Peço que nesse momento, Pai, o Senhor esteja conduzindo esse culto, conduzindo desde a abertura, Pai, até o final do culto, e até sairmos da igreja, Pai, que cada palavra que vai ser dita aqui, Pai, que vai ser mandada, seja para edificação, para glorificar o Teu nome, Pai, e através disso gere uma mudança de caráter em cada um de nós, Pai. Te pedimos, trabalhe em nós, trabalhe em cada um de nós, Pai. Não porque merecemos alguma coisa, mas porque o Teu Filho morreu na cruz por cada um de nós, Pai, para que pudéssemos ter vida nova. Então, novamente, entregamos tudo que somos, tudo que temos, tudo que desejamos, tudo que necessitamos para estar em tuas mãos. E através disso te damos glória, te damos louvor, assumindo que o Senhor é muito conhecedor de Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês, que vocês respondessem. Pessoal, se quiserem responder também, tenham à vontade. O que vocês acham que Deus tem um plano, tem um projeto? Deus tem alguma coisa para trabalhar na vida de cada um de vocês? Eu tenho certeza que Deus tem projeto para cada um de nós. Assim como Deus tem dado para cada um de nós, e assim como Deus quer trabalhar na vida de cada um de nós. E amém por isso, glória a Deus por isso, que Ele quer trabalhar na vida de cada um de nós. E Deus usa quem Ele quiser, Ele fala através de quem Ele quiser. Acredite em Deus ou não, Deus vai usar. Deus fala, Deus usou até um jumentinho para falar. E aí entra uma questão: se Deus usa a cada um, se Deus quer usar a cada um, onde está o nosso papel em enxergarmos isso? E nós retribuímos isso, sendo amigos de Deus. Não só pessoas que se permitem ser usadas, mas sendo amigos de Deus. Queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Números 22. Nós vemos 22 e 23. Eu até queria que dois voluntários lessem, um lesse o 22 e o outro lesse o 22, o 23 e o 22. Quem quer achar, pode escolher. Esses são dois versículos que devem mexer, tocar cada um de nós, quando nós refletimos na nossa vida com Deus e como nós queremos nos encontrar com Deus. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, aqui tem um exemplo muito claro. Que Deus vai usar dons, que Deus vai nos usar conforme a sua vontade, mas será que nós não só enxergamos isso, mas nós também nos tornamos agradecidos por cada coisa que Deus trabalha através de nós? Muitas vezes nós pedimos milagres, muitas vezes nós pedimos bênçãos, muitas vezes nós pedimos coisas para Deus e ao mesmo tempo achamos que Deus não nos dá nada. Mas quanto Deus já tem nos dado a oportunidade de ser usado? Quanto Deus nos faz enxergar as coisas
E ainda assim, muitas vezes nós enxergamos as coisas que nós não fazemos. Se Deus nos deu a oportunidade de enxergarmos, Ele também nos deu a oportunidade de fazermos. E cada um de nós tem certeza e enxerga a obra de Cristo, que a palavra de Cristo deve ser pregada. Que nós possamos estar fazendo o nosso papel através disso. Jesus fala sobre os dons do Espírito. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos esses trechos, Deus nos fala sobre as dracmas que Ele entrega e que Ele espera que nós multipliquemos também. Quando nós lemos isso, automaticamente nós já sabemos disso. E quando nós sabemos disso, nós temos a oportunidade de pôr em prática. Então, que hoje o culto, que hoje o louvor não seja somente uma coisa passageira. Mas Deus está nos dando a oportunidade de escutarmos, Deus está nos dando a oportunidade de ouvirmos e que nós possamos retribuir colocando em prática tudo que aprendemos, tudo que oramos, tudo que louvamos, tudo que falamos direcionados a Deus. Porque Ele não quer que nós sejamos somente pessoas receptivas aos dons, que Ele pode usar qualquer um, mas Ele quer sua intimidade conosco. Ele quer que sejamos amigos dele e que hoje nós possamos atender a esse chamado. Senhor Cristo, Deus Pai, novamente oramos, Pai, te louvamos, te agradecemos pelo que o Senhor é. Te peço, Pai, que fale o nosso coração, que mude nosso caráter, Pai, que mude as nossas opiniões, os nossos pensamentos, onde deve ser mudado, Pai. O Senhor é Rei, o Senhor é soberano. Sabemos que o Senhor tem planos e projetos para cada um de nós, Pai. Sabemos que o Senhor ia usar a cada um de nós, Pai. Mas te peço, Pai, que possamos ser gratos a tudo isso que o Senhor tem feito e que o Senhor irá falar em nossas vidas, Pai. Retribuindo em mudança de caráter, retribuindo em mudança de pensamento, Pai. Mas retribuindo na adoração que nós entregamos a Ti. Não somente uma adoração de louvor, não somente uma adoração de vir no culto nos dias de culto, Pai, mas uma adoração que dure 24 horas por dia durante toda a nossa vida. Que o nosso respirar, Pai, possa mostrar que nós estamos entregues a Ti, Pai, que a nossa palavra mostre que estamos entregues a Ti, Pai. Que aqueles que nos enxergam lá fora, Pai, vejam que há algo diferente em cada um de nós, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, na nossa paciência, Pai, na nossa entrega. Te peço, Pai, que possamos ser pessoas que se doem mais. Te peço que possamos ser pessoas que sejam mais pacientes, pessoas que sejam mais amorosas, Pai, pessoas que sacrificam mais a Ti, que sacrificam tempo, que sacrificam, Pai, tempo com as outras pessoas, que sacrificam, Pai, tempo a leitura, tempo a oração, Pai, que isso não seja um fardo para cada um de nós, mas que possamos enxergar como algo bom, meu Deus, que possamos enxergar como algo agradável, que quando viermos na igreja, Pai, a nossa empolgação seja a mesma do que quando nos convidam para uma festa, meu Pai, e que seja ainda mais, Pai, porque estamos entregando a Ti, e o Senhor é merecedor, porque o Senhor entregou seu Filho na cruz por cada um de nós. Que isso não seja só mais uma palavra, meu Deus, que isso não seja só mais um impulso, mas seja o Espírito Santo trabalhando no coração de cada um de nós. É isso que te pedimos, Pai, novamente, te agradecendo e te dando toda a honra e toda a glória. Recebe como algo agradável aos teus filhos. É isso que te pedimos, oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria aproveitar para estar se colocando de pé para adorarmos a nosso Deus com toda a alegria do nosso coração. Adore, cante, louve a Deus, olhe para Ele.
agradecendo por tudo que Ele tem feito e fará em nossas vidas. Deus é bom e sempre sim. Pode se sentar. Se chamar as crianças aqui na frente para participar do culto infantil, orando ao nosso Deus.
obrigado, Jesus Cristo, muito obrigado porque podemos estar aqui reunidos com essas crianças, Jesus. Eu te peço, talvez seja abençoando elas, Senhor, quando a palavra está ministrada no linguagem delas, Jesus Cristo, que elas compreendam, Jesus Cristo, e sigam sempre o teu caminho. Esse te peço, teu nome que oro. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos continuar a nossa exposição do Evangelho de João. Estamos entrando hoje no capítulo 11. Nós leremos os 16 primeiros capítulos com o tema Por que Deus demora? Muitas vezes parece que Deus simplesmente não responde às nossas orações. Às vezes parece que Deus nos abandonou. Nós estamos por acaso, que as coisas acontecem por acaso em nossas vidas e não temos propósito naquilo que nós fazemos. Mas que a gente possa esta noite voltar o nosso coração até Deus e saber que quando Deus demora, Ele está demonstrando amor, que na verdade a nossa perspectiva é demora, mas no tempo certo que Deus age, Ele se adianta e se atrás. Mas nós vemos as coisas demorando, porque nós não temos muitas vezes a compreensão, a maturidade para entender que Deus está trabalhando no seu tempo em nossas vidas. Vamos ler então João, capítulo 11, vai dizer, a partir do versículo 1. João 11, vamos ler do 1 até o 16. Nós vamos ler até a morte de Lázaro. E prosseguir, depois veremos os próximos domingos a ressurreição e continuação da história. João capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas a dispensava tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alerte que eu estivesse lá, para que vocês possam crer. Nós vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Até aqui vamos orar. Ó Pai, obrigado pela tua mensagem, obrigado por termos ler as Escrituras nesta noite. E eu te peço, te clamo neste momento, fale aos nossos corações através da palavra sagrada, Senhor. E que me use, Senhor, como instrumento teu esta noite, para falar somente aquilo que tu queres que seja dito, para que nossos corações sejam transformados e moldados conforme a tua perfeita vontade. Obrigado por tudo que tem feito por nós e que ainda farás. Teu nome que oro, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse capítulo 11 de João, nós somos apresentados a Maria, Marta e Lázaro. Personagens que já são conhecidos por nós, na narrativa dos outros evangelhos. Quando nós vemos aquela passagem, por exemplo, de Maria e Marta, junto com Jesus, e Marta que cuidava da casa,
e Maria queria estar junto, mais perto de Jesus naquele episódio, nós verificamos que Jesus era amigo íntimo de Maria, Marta e de Lázaro. Isso é importante nós temos em mente ao ler esta passagem, porque Jesus ia morrer, ou ele sabe da morte, de um amigo que era íntimo dele. João faz questão de sublinhar aí no verso 3, as irmãs haviam enviado um recado: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. E aí no versículo 5 essa informação é reforçada. Quando nós lemos, ora, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Não é apenas um amor divino para a humanidade que tem, com certeza Jesus Cristo tem, mas ele amava de forma profunda e afetuosa as pessoas, e tinha intimidade das pessoas, eram amigos que ele visitava, que ele conhecia. Então a gente tem que lembrar disso, desse episódio e que transcende toda a nossa vida. É importante sabermos que Jesus, sendo Deus, ele também é humano. Ele sempre sendo Deus, sempre sendo humano. Nós vemos nesse episódio que Jesus Cristo chorou pela morte de Lázaro. Ele compadeceu-se, assim que ele compadece, e cuida de cada um de nós. Ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas batalhas, conhece as nossas enfermidades, ele cuida de nós. E esse ponto, toda essa narrativa é mais impactante para nós, porque Jesus Cristo conhece a humanidade, com quem ele amava de forma profunda. Ele vê que a pessoa morreu, estava em crise naquela família, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus, e se demorar, ele iria salvar Lázaro da morte. Lázaro estava à beira da morte, mas Jesus sabia o plano que ele tinha para cumprir, e precisava que Lázaro morresse. É como se dissessem aqui: Senhor, nós sabemos quanto o Senhor ama Lázaro, e por isso vivemos fiemos até a ti. Mas Jesus sabia que mesmo amando aquelas pessoas, ele tinha um propósito maior, a morte necessária. Muitas vezes a dor, o sofrimento necessário em nossas vidas, para que o plano de Deus se cumpra em nós. E esse ponto introduz todo o drama da história aqui. Jesus realmente ama, não de forma abstrata, mas de forma real. E mesmo assim espera 2 dias para ir até lá, para que Lázaro morresse. Havia uma crença naquela época que até 3 dias podia ser que a pessoa ressuscitasse, que o espírito de alguma forma poderia pairar sobre o corpo do morto ali e ressuscitasse. E é por isso que Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia, para dizer: eu tenho domínio sobre a morte, não importa quanto tempo se passar, eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. O evangelista João, que vai escrever o seu evangelho, ele nos mostra a crescente hostilidade contra Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo vai revelando passo após passo que Jesus de fato é Deus, o Filho de Deus. Ele mesmo afirma, Jesus Cristo: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Este capítulo 11 aqui ele faz parte de uma estrutura maior, pelo qual João nos conduz aqui, conforme o grande objetivo que ele coloca no fim do livro, quando ele diz isso. João escreve assim: ler e escrever essas coisas, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e crendo tenham vida em seu nome. Para que foi escrito o Evangelho de Jesus Cristo de João? Para que as pessoas viessem a crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E hoje vamos estudar aqui através da história de Lázaro e aprender com Deus, em seu amor, às vezes deliberadamente, às vezes por própria vontade intencional, escolhe demorar para agir em nossas vidas. E virtude de tudo isso, a gente deve refletir esta noite. Como não andar ansiosos quando Deus parece
o amor de Jesus. Então devemos reconhecer o amor de Jesus pessoal em cada um aqui. Os 3 primeiros versículos de João 11 dizem assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Esses 3 primeiros versículos demonstram o amor de Deus por nós, seja aqui por Lázaro e a família dele. João aqui descreve esses personagens dizendo: o homem chamado Lázaro estava doente, é de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. E logo o texto apresenta algo precioso, que Jesus tinha um amor pessoal por essas pessoas. Nós lemos lá: aquele que o Senhor ama está doente. Irmãos, Jesus tem um amor pessoal para cada um de nós. Não é amor distante, como muitos apresentam Deus, o Deus que criou o universo, abandonou sua criação, ou um Deus que não se preocupa com a sua criação. Jesus ama a cada um de nós de maneira intencional, com vontade, com amizade, como se fôssemos íntimos dele. É o amor sacrificial, de certa forma inexplicável, que Jesus Cristo tem para conosco. Ele se compadece, cuida de nós, porque ele foi ser humano, se encarnou como nós. E conhece as nossas dores, conhece as tentações que enfrentamos, as dificuldades que são inerentes à vida humana aqui na terra. Nós ficamos doentes, Jesus também ficou. Nós somos tentados, Jesus também foi. A diferença é que ele nunca pecou. Então devemos crer que Jesus não ama apenas a humanidade de forma genérica. Ele ama você que está me ouvindo aqui esta noite. E para medir esse amor de Jesus, a partir do momento que você está vivendo, você deve entender que não importa as dificuldades, Jesus nunca vai deixar você. Que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o propósito que tem para a sua vida. E nós vamos entender que o amor por nós é imensurável, é sem medida. Nós podemos apontar uns aos outros, nós podemos nos espinhar uns dos outros, brigar, ou seja o que for. Nós podemos até ser infiéis com Deus, mas Deus continua amando a gente. Nós podemos deixar de amar alguém, Jesus nunca vai deixar de te amar. Creia que Deus te ama de verdade. É como a gente olha para um termômetro no dia frio, pode estar o mais frio que for, mas o sol continua brilhando e quente na mesma intensidade. Mesmo que haja nuvens, mesmo que a terra esteja distante demais do sol, se for inverno, o sol continua na mesma intensidade. Assim o amor de Deus por cada um de nós, mesmo que estamos distantes dele, mas as coisas são frias, tenebrosas, o amor dele continua igual. Assim como o sol não muda, Jesus não muda, o calor, a luz dele continua conosco. Ele não nos abandona, ele não abandona a sua vida. Para não estar ansiosos, preocupados, como Jesus parece talvez demorar, nós devemos entender que toda a crise que enfrentamos é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Jesus responde na notícia no versículo 4: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Assim como a gente viu aquele servo que nasceu em João capítulo 9, quando ele foi curado para a glória de Deus. Jesus aqui ressuscita Lázaro para a glória de Deus, e Lázaro morreu para a glória de Deus. Nosso sofrimento tem propósito, glorificar a Deus. E devemos estar alegres por sofrermos para a glória de Deus, porque Deus se alegra conosco. Deus se alegra conosco. E toda vez que Deus revela essa sua glória para nós, Ele também opera para o nosso bem eterno. Não há nada que Deus faça para a sua glória que não seja para o bem dos salvos por Cristo Jesus. Porque Ele faz as coisas convergir para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. E
como palco para Deus manifestar a glória dele. E pare muitas vezes de colocar você no centro da história, achando que Deus está te maltratando. Às vezes o sofrimento vem a sua vida, para que o seu amigo pregue para Jesus, para que alguém seja conduzido até Cristo, para que alguém amadureça espiritualmente, para que através da sua vida, sua família conheça melhor quem Jesus é. Às vezes simplesmente não é sobre você, é sobre os outros, mas para que os outros sejam alcançados por Cristo, ou amadureça espiritualmente, necessário que o seu momento venha sobre a sua vida. Não é sobre nós, é sobre Cristo, e é isso que importa. O que dói muitas vezes hoje será a alegria de amanhã. E essa alegria, a dor, seja o que for, é para a glória de Deus. Para não ficar ansiosos como Jesus Cristo parece demorar, também devemos submeter a nossa vida, nos submeter ao fato de que os atrasos de Deus, ou como nós definimos atrasos de Deus, são atrasos de Deus. O texto abriu aqui no versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. E logo depois a gente lê, quando soube que Lázaro estava doente, aí ele demorou 2 dias no lugar onde estava. Veja, irmãos, Jesus amava e justamente por isso demorou a agir. Se Deus demora a nossa vida, não é porque Deus abandonou, porque Ele nos ama. Às vezes a gente não consegue entender isso, pode parecer um paradoxo. Mas o sofrimento é por amor, nosso sofrimento é porque Deus nos ama. Os atrasos que Deus faz na nossa vida, no agir dele nas nossas vidas, não são resultados da frieza de Deus conosco, indiferença ou falta de atenção dele para cada um de nós. E nós devemos aprender a interpretar cada circunstância da nossa vida como circunstância em que Deus está demonstrando o seu amor para conosco. A gente pode pensar, por exemplo, quando o professor, lá em sua sala de aula, ou um professor particular, deixa o aluno resolver o seu problema sozinho, problema matemático, por exemplo. Ele tenta não resolver, às vezes errando várias vezes, até sofrendo para resolver aquele problema, não porque quer mal do aluno, mas porque quer que o aluno aprenda com seus erros. Na tentativa e erro, o aluno vai aprender naquela matéria. Assim Deus muitas vezes trabalha conosco, para que errando, sofrendo muitas vezes pelas próprias consequências, o amor dele nos molde em nós, que ele nos molde, nos traga um bem ainda maior. Precisamos muitas vezes passar pela dor para aprendermos que Deus trabalha em nós. Aprendemos a confiar nele. Quando parece que Deus está demorando, não devemos questionar o amor de Deus por nós, mas confiar que Deus tem propósito em todas as coisas. Entender que a demora de hoje é a preparação, muitas vezes, para um milagre que vai acontecer amanhã em nossas vidas. Esperar com fé. Esperar com fé, Deus nos abandonou e está estrategicamente trabalhando em cada um de nós. Devemos também saber que a vontade de Deus avança em nossas vidas, mesmo de não entender nada. A vontade de Deus está avançando em nós. A gente disse os versos 7 ao 10, e aqui no verso 7 ao 10, Jesus tomou uma decisão que parece sem compreensão. Os discípulos não entendem por que Jesus disse que voltaria à Judéia, porque na Judéia queriam matar Jesus. Aos olhos humanos não fazia sentido nenhum Jesus ir para onde queriam matá-lo. Para os discípulos de Cristo, a lógica aqui é simples. Se somos ameaçados lá, não vamos voltar lá. Se somos perseguidos lá, não vamos para aquela cidade. Quem é louco de ir para onde estão querendo matar? Mas Jesus revela que o propósito de Deus muitas vezes vai além da nossa lógica. Muitas vezes a gente não compreende, mas Deus está agindo de maneira perfeita. Só porque a gente não entende os caminhos de Deus, não quer dizer que são caminhos errados. No versículo 9 de João 11, Jesus utiliza a ilustração das 12 horas do dia. Ele fala, se alguém anda de dia, não tropeça. Jesus aqui está dando uma alusão de quem anda na luz dele.
na vontade dele, não tropeça. E nós não entendíamos porque Deus Jesus demorava a chegar até lá e ressuscitar Lázaro, cuidar de Lázaro, ou demonstrar o seu amor, como eles imaginavam que eles demonstravam. O plano de Jesus era perfeito, percorrer o caminho da Judéia, esperar dias até lá de Lázaro. A luz aqui, a luz em nossas vidas, não é dizendo, de Cristo, não é ausência de dificuldades, não existe problemas, porque nós enfrentamos problemas, dificuldades, mas a certeza que Deus está dirigindo cada uma das nossas vidas. Mesmo que a estrada que nós percorremos pareça esburacada ou ilógica, quando Deus nos guia a propósito em cada passo que nós damos. Depois, aqui no versículo 10, Jesus explica que quem anda nas trevas tropeça. Quem anda com o diabo vai tropeçar, vai cair, vai errar. As trevas aqui representam a ideia de viver sem discernimento, seguindo as vontades do mundo. Os discípulos queriam evitar a viagem para a Judéia com medo, mas Jesus se move para a glória, pela lógica humana, melhor dizendo. Ele se move para a missão de Deus, ele se move para a sua vida, para a missão que Deus tem para você. A vontade de Deus continua avançando, mesmo sem você compreender. Deus não precisa ter entendimento para agir, porque o agir dele é perfeito e depende da própria soberania que ele mesmo possui. Às vezes, talvez o que Deus faz possa parecer perigoso, estranho ou incoerente. Não importa o cenário que Deus escolheu para revelar agora em sua vida, tenha certeza que esse é o cenário perfeito para você. Quando você não entender o que está fazendo, lembre-se dessa passagem de João capítulo 11, entender que Deus, e quando não entender o que Deus está fazendo. João capítulo 11, Jesus Cristo fez muitas coisas que pareciam ilógicas pela Judéia, esperou dias para chegar até Lázaro. Mas é o plano perfeito de Deus. Não precisa compreender para Deus a gente de forma perfeita em nossas vidas. Devemos crer, irmãos. Creia que Jesus sempre sabe mais do que você. Os versículos 11 a 15 nos afirmam isso. Jesus aqui está afirmando que Lázaro dormiu. E os discípulos não entendem isso. Que dormir é esse? Ele acha que dormir é natural. Quando Deus está dizendo que Lázaro, de fato, havia morrido. E Jesus fala claramente para eles depois: Lázaro morreu, e ele acrescenta que isso seria para a fé deles. Mas todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, situações em nossas vidas que nós não entendemos muitas vezes, situações nós não conseguimos compreender. Deixa eu fazer uma situação aqui nesse momento. Vamos por um momento imaginar que essa caixa aqui é a sua vida. E aqui as situações, e aqui dentro de sua vida, há dificuldades que você não consegue entender, você não consegue compreender porque acontece isso. Situações difíceis que parecem sem solução. Aqui a caixa está fechada, está no escuro. Talvez sua vida pareça um completo escuro, ou por um momento que está se passando. Mas Jesus sabe o que está passando em sua vida, o que está acontecendo ali dentro. Aqui tem uma fresta nessa caixa. Imaginemos a luz de Cristo olhando para dentro da sua vida, para cada situação da sua vida. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe os problemas que correm na sua alma, que talvez pareçam sem solução. As situações que talvez tenham seu sono, que tem te deixado você doente. Ele conhece. Ele está vendo. A gente não vê, a caixa está fechada, a gente não compreende as próprias situações. Mas Jesus vê tudo. Ele com uma luz que ilumina. É a glória de Deus sendo revelada em nossas vidas, mesmo sem nós entendermos. Ele está iluminando cada parte de nossas vidas. Ele está guiando, mesmo que a gente consiga compreender. Jesus está guiando nossa vida, essa caixa, essa sua vida. Jesus está guiando e iluminando
cada situação. A lanterna representa aqui a revelação de Deus. A lanterna representa a luz do conhecimento de Deus e da ação de Deus em nossas vidas. Então entregue a sua caixa, seus problemas para Deus. Pense nesse momento quantos problemas você tem, ou dificuldades ou dúvidas. Assim como essa luz ilumina os objetos aqui dentro, que ninguém consegue ver, Jesus consegue ver. Jesus está iluminando a sua vida. Jesus está cuidando da sua vida esta noite. Na história de Lázaro, nós vemos isso. Havia uma situação, havia problemas ali que eles não conseguiam compreender. Havia a morte de Lázaro. Os discípulos não conseguiam compreender, mas havia algo que só Jesus sabia, que era o tempo de vida que Lázaro tinha. Isso aqui é um relógio, pense como um tempo de vida. Estava nessa caixa, escondido dos discípulos, ninguém sabia, mas Jesus sabia o tempo certo da morte, da ressurreição de Lázaro. Deus tem o tempo certo para essa cada coisa em nossas vidas. Deus tem um relógio das nossas vidas na mão dele. Para nós está escondido dentro de uma caixa, a gente não sabe o tempo que cada coisa vai acontecer. Mas Jesus sabe o tempo certo de cada coisa que vai acontecer em nossas vidas. Então descanse nele, porque o relógio da vida pertence a ele e não a nós. Ele sabe o tempo certo de cada dor, de cada milagre, de cada coisa na sua vida. Então descanse, porque o relógio da sua vida está com Jesus Cristo. Não tente pegar ele, porque você não vai conseguir. A soberania pertence a Deus e não a nós. Descanse no poder de Deus. Descanse nos milagres que Ele opera em sua vida. Quando você não entende, confie no Deus maior que existe, no nosso Cristo Jesus. Quando tudo parecer sem sentido, lembre-se, Jesus sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida, a luz dele está dentro de você. Ele já sabe o final da sua história, cada etapa que está chegando lá. Então, irmãos, como não andar ansioso quando Jesus Cristo parece demorar, quando Deus parece demorar? Sexta questão que a gente pode ver aqui é que persevere, mesmo quando seguir Jesus parece algo perigoso. Versículo 16 diz assim, deixa eu pegar o microfone aqui. Versículo 16 diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. O texto termina com uma declaração surpreendente de Tomé. Talvez eles duvidassem, mas aqui ele falou: vamos também nós morrer para o Mestre, sofrer e pegar nossa vida por Jesus Cristo. Tomé muitas vezes é lembrado por duvidar de Cristo Jesus, duvidar da sua ressurreição, mas aqui ele expressa coragem e querer ir com Jesus até a morte. Ele não entende tudo, mas está disposto a seguir Jesus. A gente não entende tudo, mas deve estar disposto a seguir Jesus. Quando a gente pensa numa guerra, num soldado que é mandado para a guerra, ele não vai compreender tudo, mas ele vai seguir as ordens do seu general, vai seguir as ordens que comissionou ele para a guerra. E assim somos nós. A gente não vai entender tudo, nunca irá, mas devemos seguir as ordens daquele que nos comissionou, daquele que nos enviou, que é a nossa Senhora e Salvador Jesus Cristo. E obedecer a Ele até a morte, se for necessário. Então siga Jesus quando nada fizer sentido. Não precisa fazer sentido. Tenha coragem de acompanhar Jesus Cristo, não importa a situação que seja. A fé não é entender tudo, isso é falta de fé. A fé é confiar em Deus, mesmo sem entender nada. Isso não é tipo de nada. Irmãos, o que Deus já fez na sua vida até hoje é para a glória dele e para o seu bem eterno também. O que Jesus fez aqui na vida de Lázaro, e ainda vai falar nos próximos versículos, que vai ler nos próximos domingos,
Tem reflexo até o dia de hoje, a só de Lázaro chega até nós hoje. O que Deus fez em Lázaro, rei de frutos até 2025. O que Deus faz na sua vida hoje, rei de frutos eternos também. Que estaremos eternamente com Jesus Cristo no céu. E as pessoas que nos levaram a Cristo estarão conosco também. Viva para Jesus. Jesus está trabalhando em nós. Então, meu apelo para você esta noite é que você deve crer no amor de Cristo. Creia no amor de Jesus por você. Entregue as suas crises a Ele, crises essenciais, crises pessoais. Espere o tempo certo de Deus sem desistir. Por que Deus demora tanto? De fato, não demora, nunca demora. Mas para nós não se demorar. Porque a gente quer as coisas que o nosso tempo. Mas como eu falei, eu mostrei aqui, e o relógio dessas vidas é Jesus. Ele tem que você para ele. Então descanse nele. Deus está demorando, Ele está fazendo uma perfeição na sua vida. E acima de tudo, esse capítulo 11 a gente lê uma pergunta central que vamos ver depois. Que é feito. Você crê nisso? Você crê que Deus de fato está cuidando da sua vida? Você crê que de fato Deus te ama? Você crê que Deus de fato, tudo que Deus faz em sua vida é perfeito? Se a sua resposta for sim para essas perguntas, não há por que ter medo, não há por que ir ansioso, ou por que se estressar. Porque Deus é mais poderoso que qualquer coisa e está cuidando de ti. Porque Deus não demora, Ele te ama. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento, Senhor, podemos estar aqui reunidos como igreja. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Jesus. Te peço que continue trabalhando cada vez mais, Jesus, trazendo transformação em nossas vidas, Senhor, e confiando cada vez mais em Ti. Senhor, trabalha a nossa fé, Senhor, para que mesmo em momentos de dor e sofrimento, a gente sinta a Tua paz. Pai, onde houver tristeza, que haja fé. Onde houver medo, que haja coragem. Trabalhe, Senhor, em nós e perdoe a nossa fé, a falta de fé. Pai, te peço que cada um que está aqui nesta noite transforme a vida, Pai, que cada vez mais sinta a Tua presença, cada vez mais viva para Ti e sinta o Teu agir. Em Teu nome que oro, Jesus Cristo. Amém. Primeiro nós vamos continuar louvando a nosso Deus neste momento. Aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra, aquele que é perfeito, que se entregou na cruz para trazer salvação, é digno de louvor. Louvemos a Ele neste momento. Trabalhando para resolver, para
resolver e o pessoal não quer aceitar para resolver, então não enxergar a solução. Às vezes o pessoal gosta de só ver a parte da primeira. Então, que a gente veja isso, exemplo nosso com Deus, que Ele está ali, Ele está resolvendo, às vezes pode não ser o nosso tempo, mas Ele está ali, Ele está resolvendo, Ele está procurando. Então, que a gente só tem que fazer passar para Ele e esperar. Vamos esperar na guardar esse no tempo dele, as coisas têm que ser no tempo de Deus, todas as coisas. Então, vamos sentir esse tipo de louvor no nosso coração. Porque estamos aqui não uns pelos outros, mas estamos aqui para procurar Deus. E nós